Bem-vindos de volta ao nosso canal O Histórias da Bíblia. Hoje, vamos mergulhar em uma narrativa inspiradora que nos leva a Jerusalém antiga, onde um homem piedoso chamado Simeão aguardava ansiosamente o cumprimento de uma promessa divina. Simeão era conhecido por sua fé inabalável e devoção a Deus, e sua história nos leva a refletir sobre a importância da espera confiante nas promessas de Deus. Vamos explorar a vida deste homem extraordinário, sua jornada de fé e o momento transformador em que ele finalmente encontra o Messias prometido. Preparem-se para serem tocados pela poderosa história de Simeão, uma história de esperança, fé e redenção. A história de Simeão é uma narrativa bíblica encontrada no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. A história de Simeão está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. Aqui está uma passagem que descreve o encontro de Simeão com Jesus no templo. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o costume da lei, ele, então, o tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: Vá agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E José, e sua mãe, se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou, e disse a Maria, sua mãe: Veis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2, 25 e 35. Esta passagem bíblica descreve o momento emocionante em que Simeão reconhece Jesus como o Messias prometido e profetiza sobre seu papel redentor para Israel e para o mundo. Simeão era um homem idoso que vivia em Jerusalém durante o tempo de Jesus. Ele é conhecido por ter sido uma pessoa justa e piedosa, que esperava ansiosamente a vinda do Messias, conforme prometido pelas Escrituras. Aqui está a história de Simeão em detalhes. Simeão nasceu em uma família judia devota em Jerusalém, durante um período tumultuado da história judaica, sob o domínio romano. Desde jovem, ele mostrou uma inclinação espiritual e um profundo interesse pelas Escrituras Sagradas. Ele estudou as Escrituras diligentemente e se tornou conhecido em sua comunidade como um homem justo e piedoso. Simeão dedicou sua vida à espera do Messias prometido, como muitos judeus da época. Ao longo dos anos, Simeão testemunhou a opressão do povo judeu sob o jugo romano, o que aumentou ainda mais sua expectativa pela chegada do Salvador que libertaria Israel. Simeão era um homem idoso quando, através da orientação do Espírito Santo, ele recebeu uma promessa divina de que ele não morreria antes de ver o Messias. Cheio de esperança renovada e fé inabalável, Simeão continuou a frequentar o templo regularmente, esperando o cumprimento da promessa de Deus. Foi durante uma dessas visitas ao templo que Simeão teve um encontro marcante. José e Maria, os pais terrenos de Jesus, levaram o bebê Jesus ao templo para cumprir os rituais judaicos de purificação após o nascimento. Guiado pelo Espírito Santo, Simeão reconheceu imediatamente o Messias prometido no bebê Jesus. Com lágrimas nos olhos e um coração transbordando de alegria, Simeão tomou o menino nos braços e o abençoou. Nesse momento, Simeão proferiu uma das passagens mais memoráveis das Escrituras, conhecida como o Cântico de Simeão ou o Nunc Dimittis, no qual ele expressa sua gratidão a Deus por permitir que ele visse a salvação prometida. O encontro de Simeão com Jesus é um momento de grande significado espiritual, simbolizando o cumprimento das profecias antigas e o início de uma nova era de redenção e esperança para a humanidade. Após esse encontro transformador, Simeão compartilhou sua experiência com aqueles ao seu redor, testemunhando o poder e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Simeão continuou a viver uma vida de devoção e serviço a Deus, inspirando outros com sua fé inabalável e seu testemunho do poder redentor de Cristo. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre o resto da vida de Simeão, sua breve aparição nas Escrituras continua a ressoar através dos séculos como um exemplo de fé, esperança e perseverança para todos os crentes.
A história de Simeão nos lembra da importância de permanecermos vigilantes, esperando e confiando nas promessas de Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. A vida de Simeão é um lembrete de que Deus é fiel em cumprir suas promessas, e que aqueles que confiam nele serão sempre recompensados, mesmo que às vezes tenham que esperar pacientemente pela sua realização. Ao compartilhar a história de Simeão, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada de fé e a renovar nossa esperança na promessa da salvação através de Jesus Cristo. Assim, a história de Simeão não é apenas um relato do passado, mas uma inspiração para todos os que buscam viver uma vida de fé e serviço a Deus, confiando em sua fidelidade e amor eterno. Após o encontro emocionante no templo, Simeão se tornou uma figura reverenciada na comunidade judaica de Jerusalém. As pessoas vinham até ele em busca de orientação espiritual e encorajamento, pois sua experiência única o tornava uma testemunha viva do cumprimento das promessas divinas. Simeão passou seus últimos anos compartilhando sua história com quem quisesse ouvir, transmitindo a mensagem de esperança e salvação por meio do Messias, Jesus Cristo. Ele também se tornou um mentor espiritual para muitos, orientando aqueles que estavam em busca de uma compreensão mais profunda das Escrituras e do propósito de Deus em suas vidas. Apesar de sua idade avançada, Simeão permaneceu ativo na comunidade, participando ativamente das atividades do templo e oferecendo suas orações e sacrifícios a Deus. Simeão também teve a oportunidade de testemunhar outros eventos significativos na vida de Jesus, como sua circuncisão e sua apresentação no templo, onde profetizou sobre o destino do menino e o impacto que ele teria no mundo. Sua presença constante e seu testemunho fervoroso inspiraram muitos a se voltarem para Deus e abraçarem a mensagem do Evangelho. Mesmo quando sua saúde começou a declinar devido à idade avançada, Simeão permaneceu firme em sua fé e confiança em Deus, sabendo que sua missão na terra estava completa e que ele logo estaria com seu Senhor nos céus. Quando finalmente chegou a hora de Simeão partir desta vida, ele o fez em paz, confiante na promessa de Deus de vida eterna para todos aqueles que o amam e o servem. Sua morte foi lamentada por muitos na comunidade, mas também celebrada como uma passagem para a glória celestial, onde Simeão agora desfruta da presença de Deus para todo o sempre. O legado de Simeão vive através das gerações, continuando a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo a permanecerem firmes em sua fé e a confiarem nas promessas eternas de Deus. A história de Simeão é uma prova tangível do poder transformador do encontro pessoal com Jesus Cristo e do impacto duradouro que esse encontro pode ter em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Assim, ao recontarmos a história de Simeão, somos desafiados a refletir sobre nosso próprio relacionamento com Deus e a considerar como podemos viver de maneira mais íntegra e fiel à sua vontade. Simeão nos lembra que nunca é tarde demais para experimentar a graça redentora de Deus e que, quando confiamos nele de todo o coração, somos transformados e capacitados a viver uma vida que honra e glorifica o nome do Senhor. Que a história de Simeão continue a inspirar e encorajar todos nós a buscar uma vida de devoção e serviço a Deus, confiando em sua fidelidade e amor inabaláveis. Em última análise, a história de Simeão é uma história de esperança, fé e redenção, que ressoa através dos séculos como um lembrete poderoso do amor incomparável de Deus por sua criação e de sua constante provisão para aqueles que o buscam de todo o coração. Que a história de Simeão nos inspire a buscar cada vez mais o rosto de Deus em nossas próprias jornadas espirituais. Que possamos, como Simeão, permanecer vigilantes na fé, confiantes nas promessas divinas, e prontos para testemunhar o poder transformador de Jesus Cristo em nossas vidas. Que ao compartilharmos essas histórias antigas, possamos renovar a esperança e a fé daqueles que nos ouvem, lembrando-os do amor eterno e da fidelidade infalível de Deus. Que continuemos a nos aprofundar nas histórias da Bíblia, encontrando nelas não apenas relatos do passado, mas lições intemporais de vida, amor e redenção. E que, através dessa jornada de descoberta e reflexão, possamos crescer em nossa fé e nos tornar instrumentos da graça de Deus neste mundo. Que cada história da Bíblia compartilhada neste canal seja uma semente plantada, crescendo e florescendo nos corações daqueles que a ouvem, guiando-os em direção a uma vida plena e abundante em Cristo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta e inspiração. Que a paz e a graça de Deus estejam sempre conosco, hoje e para sempre. Amém. Se você gostou dessa história, peço que curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Assim conseguimos alcançar mais pessoas e levar para elas o conhecimento das histórias da Bíblia.